E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 materinhas para você, tá? Ficar bem informado do que tá acontecendo por lá de cá. Olha só, a primeira matéria vai ser sobre o que? O aumento de salário. Tá? Eu já havia colocado uma matéria falando sobre o perigo disso, só que quando eu coloquei aquela matéria, estavam supondo aquele valor, tá, daquela matéria, só que agora basicamente eles bateram o martelo. Tá? E agora que eles bateram o martelo, eu vou trazer para você aqui, já para você ter uma ideia da coisa, como é que vai ficar. Mas vai ser esse valor mesmo? Não para todo mundo. Tá? Eu vou chegar lá, por que disso? Eu vou falar pela segunda matéria, no caso vai ser o que? O número de pessoas que estão no Japão. A população no Japão atual em 2024. Saiu o censo, o resultado do censo, e eu vou trazer isso. E a NHK, tá? Ela soltou uma tabela muito grande, bem detalhada sobre, como é que se fala, sobre estados e etc. Aí eu não tenho condições de colocar tudo, tá? Mas eu vou, o que der para colocar aqui de uma maneira até mais ou menos resumida, eu vou colocar, trazer para você. E as vendas, no caso aqui no Japão, de acordo com a Japan Chain Store Association, o que é? É a associação das lojas de rede, não é entre aspas varejistas, são lojas só das lojas de rede, tá? Como por exemplo, o Grupo Ion, uma loja de rede, 7-Eleven, loja de rede, tá? Então esses que são lojas de redes assim, eles trouxeram eles deram um prospecto, tá, de como está a economia aqui no Japão de acordo com os relatórios deles, não do governo. Então eu vou trazer isso para você também. Mas vamos lá, vamos começar aqui pela ideia do salário mínimo. O Conselho do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, que está a debater sobre o salário mínimo, eles estabeleceram uma meta para aumentar o salário mínimo em 50 ienes, como eu já havia falado no outro vídeo também. O maior desde sempre para esse ano fiscal, levando em conta o aumento contínuo dos preços. A média vai ficar em 1.054 ienes a hora. A média. Isso vai ficar para o Japão inteiro? Não. Tá. O salário mínimo, né, é o salário que as empresas deveriam tá, pagar aos seus trabalhadores. E o atual salário por hora é de 1.004 ienes em média a nível nacional. Você vê que aí eles falam a nível nacional, mas não é assim que funciona. Igual, por exemplo, como eu falei, o estado de Gifu, onde eu moro, é 950. Deveria ser 1.004, mas não é, 950. Então já dá para você ter uma ideia que a banda não funciona igual para todo mundo. Por que disso? Porque quando eles definem, eles estipulam o mínimo no Japão, não funciona para todo mundo no Japão. Porque tem estados, eles sabem que tem estados que são mais ricos, tem estados que são mais pobres. Não é outra palavra, eu vou falar assim, o estado é mais humilde. Não, é pobre mesmo. Não tem dinheiro, é pobre. Tá? Humildade cansa de falar, humildade é reconhecer a situação ali. Tá? Ter, como é que fala assim, a modéstia de reconhecer. Não ter é pobreza. Tá? Por mais que eu não sei porque que as pessoas têm medo da palavra pobreza. Existe, pô, a palavra é, eu sou um pobre, tô aqui no Japão, que estou tentando mudar meu, como é que fala assim, meu futuro. Por isso que eu sempre faço alguns conselhos, apresento alguns dados, mostro de vez em quando um pouco, né, do que em relação a investimentos, já para as pessoas terem uma ideia do que fazer para poder mudar o seu futuro, porque a coisa no Japão tá ficando uma caca, para não falar outra palavra. O aumento é o maior de todos os tempos, ultrapassando de 43 ienes do ano passado. Então, no dia 24, foi realizada uma discussão final em um conselho com a presença de trabalhadores, gestores, e foi decidido que o salário por hora seria aumentado em 50 ienes ou 5% da média nacional, ficando em 1.054 ienes. Só que isso vai pegar ainda? Não, calma lá. Por região, o salário por hora será aumentado em 50 ienes para todas as áreas classificadas A. Agora já vou trazer a coisa aqui para você ter uma ideia. Porque uma coisa eu fico muito puto. Tá? Eu fico muito puto mesmo quando escreve assim. Foi aprovado o salário de tanto aqui no Japão. Porra, o negócio não é assim. Aí tipo assim, aquele famoso clickbait, etc. Né? Mas
aqui, como é que se fala assim, como o buraco é mais embaixo, eu procuro trazer uma forma mais detalhada para você, já para você ter uma ideia de como realmente é a história do salário mínimo no Japão, para você ficar bem ciente que dependendo da situação de onde você morar, você não vai ganhar os 50 ienes de aumento se você trabalhar no limite do, como é que se fala, do salário mínimo. Mas vamos lá, por região, o salário por hora será aumentado em 50 ienes em todas as áreas classificação A. Por exemplo, como Tóquio e Osaka, áreas como classificação B, como Kyoto e Shizuoka, e áreas como classificação C, Yamagata e Tottori. Eu sei que esse vídeo eu tô gravando, só que ele vai ser, como é que fala assim, de acordo com o canal, assim, eu já tô com 2 vídeos engatilhados na frente desse, tá? Só que no momento da gravação desse vídeo, o pau tá torando em Yamagata, infelizmente. Por que o pau tá torando? Tá dando uma chuva torrencial, rio transbordou, deu inundação. O pau tá torando para lá, infelizmente. Tá? Por isso que eu falo para você que vem, está vindo para o Japão, para você que já mora aqui no Japão, dependendo da situação, se você mora perto de rio, soou o alarme, não fique em casa, ó, rala o peito porque a coisa tá ficando, a coisa tá feia. E pro lado lá de Yamagata o pau torou, tá? Como é que se fala assim, no momento da gravação desse vídeo. Então tome cuidado, é uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas. Soou o alarme do celular, procura ver o que é. Dependendo do que é, não paga para ver. Ó, corre. Mas por isso que eu sempre falo também, deixa sempre a malinha, como é que fala assim, de prevenção pronta. Porque na hora que tiver que correr, não dá tempo de você arrumar a malinha. É só pegar a malinha e ó, tá, corre. Mas voltando aqui ao assunto. Aos aumentos de salários, levamos em conta que algumas empresas não têm conseguido repassar integralmente os aumentos de preços e estamos tentando estabilizar a vida dos trabalhadores à medida que os preços continuam a subir. Só que eles estão fazendo errado. Pensa num governo cabeçudo, né? A empresa tem colocado em ênfase a manutenção e a expansão desse fluxo. Como base nas diretrizes decididas no dia 24, as discussões sobre gestão trabalhista serão realizadas nos conselhos de cada prefeitura. Ó, presta bem atenção nisso aqui. Com base nas diretrizes decididas no dia 24, que seria o de 50 ienes ali, tá? As discussões sobre a gestão trabalhista serão realizadas nos conselhos de cada prefeitura. E o salário mínimo de cada região será definido no próximo mês, com previsão de aplicação sequencial a partir de outubro. Então, se você vê aquelas matérias falando, nossa, foi aprovado 50 ienes. Não. Porque isso eles vão ainda deliberar mês que vem, tá? Para ver se tem condições financeiras para isso. Por quê? Já gravei um vídeo aqui falando que tem alguns governos municipais que estão em dificuldade. E se aumenta, tanto que o governo central tá tendo que dar dinheiro para esses estados, porque eles não estão dando conta sozinhos de se gerir. Então, se o estado não está dando conta, você já imaginou os privados, as empresas privadas. Então vai dar problema? Sim, foi por isso que eu gravei aquele outro vídeo, que isso vai dar um problema, vai dar um merdeiro, tá? Então eles vão ter que chegar, como é que se fala assim, num consenso, né, próximo da realidade de cada um. Então dependendo vai subir muito, dependendo não vai subir. Por isso que tem essa disparidade do salário mínimo aqui no Japão, que você vê que tem classificações A, B, C e D, e o troço vai embora. Tá? O troço vai descendo de acordo com a riqueza. Então você vê que classes A, B e C vão ter os aumentos. Abaixo disso não. Tá? Então se você levar em conta que tem 47, como é que se fala assim, estados aqui no Japão, tá? Você vê que eles classificaram alguns aqui só, né? O A, B e C. E o resto, se não apareceu aqui, grande provavelmente não vai ganhar. Então a coisa é complicada assim demais. Por isso que eu falo assim, que o buraco é mais embaixo do que as pessoas pensam.
Por isso que às vezes eu vejo matérias falando assim, com títulos assim, aprovaram os 50 anos de, como é que se fala assim, de aumento de salário. Pô, não é bem assim, né? Mas, como é? O famoso clickbait, né? Mas vamos lá. Tanto que eu devo colocar também aqui na matéria, aqui, tá? Aprovaram, tá? No título da matéria ali, os 50 ienes, tá? Não sei se eu vou colocar isso, mas de qualquer maneira, vida que se segue. A Câmara do Comércio e Indústria do Japão, que tem muitas pequenas e médias empresas como membros, divulgou um comentário do presidente Kobayashi sobre a decisão de aumentar o salário mínimo para esse ano fiscal, no maior valor de sempre. Por outro lado, né, aí abre-se as aspas ali, como é que se diz? As pequenas e médias empresas e microempresas têm sido polarizadas na sua resposta aos aumentos salariais e transmissão de preços. Transmissão de preços é o repasse de preços, tá? Incluindo os custos laborais, que ainda não registraram progressos suficientes. Gostaria que fosse realizada investigações e pesquisas necessárias sobre o impacto que ele terá nas pessoas. Fecha-se aspas. É isso que eu falo. O governo ele quer uma coisa, mas entre o governo querer e a realidade ser possível são duas coisas diferentes. Não tem muita lógica esse tipo de coisa. Então o governo é que ele quer enfiar o pé na porta, só que as empresas que dependendo, que estiver com a corda no pescoço e tiverem que aderir a esse aumento, elas, dependendo da situação, elas vão quebrar. Ou elas vão se endividar até aqui, que elas vão ter que pegar empréstimo com o governo. Nessas regiões dito A, B e C. Então tem muita coisa que realmente o governo Kishida ele não parou para pensar. Claro que dependendo da situação, isso aqui vai ajudar muito os aposentados daquela região, sim. Só que não adianta você ajudar aposentados para um lado se você começar a quebrar empresas do outro. Então como é que se fala assim? É um santo, você descobre um santo para cobrir o outro. Isso é bom? Não. Vai continuar, como é que fala assim? Aquela ideia do 0 a 0, ninguém ganha. Então tem muita coisa que é realmente complicado que o governo deveria ter pensado. Igual assim, vou dar um aumento menor, mas dependendo da situação, a gente dá uma mexida no imposto aí, alguma outra coisa para incentivar a economia. Mas não, ele quer incentivar a economia metendo os dois pés na porta, fazendo todo mundo ter aumento de salário. Sim, beleza. Mas se as empresas quebram e começam a cortar os empregos, o que vai ser com essa ideia de aumento de salário? É burrice, não é? Mas é aquela velha história. O governo sabe melhor do que eu. Então eu corto aqui, caso assim, para aqui essa parte dessa matéria. Então vamos lá. População no Japão. Quantidade de pessoas. Em 1º de janeiro de 2024. Tem videozinho aqui, pô. Olha eu marcando bobeira aqui. Se o computador rodasse, como é que se fala? Me ajudava, né? Como é que se fala? Pô, 3 minutos de vídeo. 日本の人口に関する最新のデータが今日総務省から公表されました。まずこちらが日本人の人口ですが、15年連続で減少となりました。一方で外国人の人口は初めて300万人を超え過去最多となりました。 Aumentou o número de estrangeiros e diminuiu o número de japonês. 今年1月1日現在の住民基本台帳をもとにした外国人を含めた日本の総人口は1億2488万5175人で、去年の同じ期と比べておよそ53万人減りました。この中で日本人の人口は1億2156万人余りと、去年の同じ期と比べて86万人余り、率にして 0.7% 減りました。減少数と減少率はいずれも過去最大で、日本人の人口は平成21年の1億2707万人をピークに15年連続で減少しています。Tá bom que eles vão começar a falar de estatística e probabilidade.
Pra gente que já entende mal o japonês, como é que fala, começar a falar isso vai bananar o meio de campo, tá? Então vamos parar por aqui. Mas olha só, em 1º de janeiro de 2024, a população total do Japão era superior, tá, a 124,88 milhões de pessoas, com aproximadamente 530 mil a menos que o ano anterior, no caso em relação a 2023. Embora a população japonesa tenha diminuído durante 15 anos consecutivos, então 15 anos que está diminuindo a quantidade de pessoas aqui, o número de estrangeiros ultrapassou os 3 milhões pela primeira vez, né? Um número maior valor para a atual situação. De acordo com o resumo do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, a população do Japão, incluindo estrangeiros, então você vê que isso aqui é incluindo estrangeiros, é de 124,885,175 milhões de pessoas em janeiro de 2024, né? De acordo com base no registro de residentes. Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, eram 531.702 pessoas a menos. Então houve uma diminuição de 0,42%. Aí a NHK fez um trabalho muito bom aqui, que eu não posso infelizmente trazer para você, tá? Aquilo que eu falo, se eu tivesse um computador melhor, poderia, como é que se fala assim, editar as imagens em tempo hábil e trazer para você. Mas como isso aqui leva para renderização do vídeo uma miséria de tempo, demora pra caramba, eu não tenho como trazer isso. Mas quem puder dar uma olhada, vê lá, porque na NHK, porque são tabelas assim bem detalhadas, explicativas, bem bacanas. Então eu vou trazer algumas informações assim, independente da tabela, tá? Já para você, só para tentar dar como é que fala assim, informação a mais para você. Em comparação com 2023, a população de 3 estados, no caso Tóquio, Okinawa e Chiba, aumentou, enquanto a população dos outros 44 estados do Japão diminuiu. Então, se a gente levar em conta que o Japão tem 47 estados, 3 aumentaram, o resto... A população japonesa, excluindo estrangeiros, foi de 121.561.801 pessoas, no caso milhões, né, de pessoas. Uma diminuição de 861.234, ou 0,7%, tá, em comparação ao mesmo período de 2023. Então, diminuindo nessa parte de japoneses. Tá? Você viu que ele falou assim, população japonesa excluindo estrangeiros. Então, houve uma diminuição de 861.237. Então, você vê que tá morrendo gente para dedéu, né? Tanto que o número da taxa de declínio foram os maiores desde o início da pesquisa de 1968. A população japonesa tem diminuído durante 15 anos consecutivos, desde que atingiu o pico de 127,7 milhões em 2009. O número de japoneses nascidos em 2023 foi de 729.367, o menor desde o início da pesquisa, em 1974, quando os números de mortes foi mais alto que a 1.579.727 mil pessoas. Como resultado, o número de atrito natural em que o número de pessoas morrem excede o número de pessoas nascidas, foi de 850.360, o mais elevado de sempre. Então você vê que está morrendo mais gente no Japão do que está nascendo, em relação assim, que eu falo japoneses, não estrangeiros. Então são dados que, se a gente parar para pensar, na parte da previdência, vai chegar um ponto, tá, que não vai dar para aposentar no Japão, porque você vê que tá nascendo, tá morrendo muito, só que tá nascendo pouco, né? Como é que se fala? Então não tá cobrindo. Então você vê que essa parte de pessoas, se não for os estrangeiros,
para poder mexer nessa parte da previdência, vai ficar esquisito, tá? Nessa parte aqui. Tóquio foi a única cidade cuja população aumentou em relação ao ano anterior, com um aumento de 3.933 pessoas. A população de todos os outros 46 estados diminuiu. Aí eles colocaram aqui as taxas, aqui, por exemplo, né, por ordem. Né, Hokkaido com 56.603, né, Ryogo, no caso o estado, tá, com 41.471 pessoas, e assim foi. Né, até chegando a Tottori com 6.889 pessoas. Né. Aí eles estão fazendo um comparativo aqui com 2023. A população japonesa está dividida em 3 grupos: população jovem até os 14 anos, população ativa entre os 15 e 64 anos e a população idosa após 65. Então, se você tiver 65 anos no Japão, já é considerado idoso. Abaixo disso é considerado ativo. Então já dá para você ter uma ideia de como é que a coisa é na classificação teórica. Por que eu falo teórico? Porque na prática, depois dos 40, eles já começam a boicotar a parte assim, falando assim, você já passou dos 40, já não tem tanto emprego para você, que não sei o que. Você vê que até o próprio governo japonês ele coloca certas regras em cima dos 40. Então você vê que na teoria até 64, na prática até 40. Tá? Então depois que você fez 40 anos aqui no Japão, já vai ficando esperto, porque para arrumar empregos é mais difícil. Quem acompanha o canal aqui já deve ter reparado esse tipo de coisa que eu sempre venho trazendo, tá? Falando sobre os 40 anos para cima. Então, mais uma vez, a divisão é do 0 aos 14 anos, jovem. Idade ativa dos 15 aos 64, acima de 65, idoso. Tá? Como resultado, a população jovem representa 11,61%, a população ativa representou 59,02% e a população idosa representou 29,38%. Se a gente parar para ver, a parte da população considerada ativa com a parte idosa ali tá assim, ó. Por que disso? Japonês, se um tem 30, o outro tem 60. Por que você está falando que está quase no limite? Porque dentro dessa idade aqui, dos 15 e 64, todos estão trabalhando? Parou para pensar? Se menos de 30% ali não estiver trabalhando, porque tem 59, então não chega a 60. Uma coisa que eu sempre aprendi, tá? 1 é maior que 0. Só que se faltar 1, dependendo no valor que você precisa comprar, ele não completa e você não compra. Então essa diferença de 1 faz uma diferença danada. Então isso aqui são 59,02%. Tá? Só que dentro desses aqui eles não falaram quantos são ativos. Eles estão falando em população em idade ativa, mas não falaram quanto ativos estão trabalhando. Só que aqui na população idosa, você pode ter certeza que isso aqui, mais da metade, é aposentado e de alguma forma está trabalhando ou não. Só que eles não deram a porcentagem aqui também. Só que na parte da Seguridade Social, se menos de 29% não estiver trabalhando, não vai bater com o número de aposentados. Porque por mais que o aposentado esteja trabalhando, ele ainda está recebendo uma parcela da sua aposentadoria. E aí? Entendeu o tamanho do problema? Tá? Então realmente tem que parar para pensar que tem muita coisa aqui nessa parte que é tensa.
Cidade com maiores proporções de jovens, no caso seria Tomigusuku, no estado de Okinawa, né, com 18,91%, seguido da cidade de Kochi, no estado de Kumamoto, com 18,33%, e a cidade de Nanjo, em Okinawa também, tá, com 17,63%. A cidade com maior porcentagem de população ativa, entre 15 e 64, é a ala de Chuo, em Tóquio, com 71,02%, seguido de Shibuya, em Tóquio também, com 70,13%, e Nakano, a ala de Nakano, com 69,83%. Com os 8 municípios em Tóquio classificados entre os 10 primeiros. Por outro lado, as cidades com maior percentual de população idosa foi Utashinai, em Hokkaido, com 54,40%. Rapaz, mais de 50% da cidade. Caraca! Ué, são idosos. A cidade de Yubari, em Hokkaido, também, com 54,37%. A cidade de Muroto, em Kochi, no estado de Kochi, com 52,05%. Seguido de Minamimaki, em Guma, com 68,49%. Então já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa. Como é que se fala? Aqui vem os estrangeiros. A população estrangeira residente no Japão era de 3.323.374 pessoas, com um aumento de 329,535 ou 11,01% em relação ao ano anterior. Então você está ligado que os asiáticos estão entrando em piso, né? A população estrangeira era de 2.5.731 mil pessoas em 2013, quando eles começaram a fazer a pesquisa aqui no Japão. Então você vê que o Japão era tão atrasado nesse ponto que eles foram começar a fazer pesquisa sobre estrangeiros em 2013. Você vê que os caras não pensavam muita coisa, né? Daí já dá para você ter uma ideia, assim, principalmente em questão de estatísticas e estrangeiros. Os caras não pensavam muito, porque 2013 não é um passado muito longínquo, se a gente parar para ver. Tá? Quando a pesquisa começou. E nessa pesquisa eram mais de 3.323.374 mil pessoas, com um aumento de 1,66 vezes, ultrapassando os 3 milhões pela primeira vez desde a era Heisei, quando a pesquisa começou em 2015. E o número da taxa de aumento também foram os mais elevados. Aqui eles deram uma tabela aqui, tá, com o número de, como é que se fala, de estrangeiros por estado. Por isso que eu falo que é uma pena não poder colocar aqui para você. Tóquio tem 647.416 pessoas, no caso estrangeiros, tá? Aichi está com 301.924. Aonde que eu moro aqui não tem muito não, tanto que nem aparece na tabela. Como é que fala assim numa tabela de escrita aqui? Deixa eu ver se eu acho na outra tabela aqui. Esse nó de grava, ó, 67.412, tá, por estado de Gifu. Não tá ruim, tá em 13º lugar. Não tá ruim, tá, mas como é que se fala também, tá uma nhaca também. Mas vamos lá. O número de estrangeiros está aumentando em todos os estados do Japão. Então você vê que estrangeiro é uma praga. Você vê que tá popular, tá enchendo os estados do Japão aqui. A população estrangeira aumentou em todos os 47 estados do Japão. Olha, vamos falar. Estrangeiro é uma praga. Como é que fala? Os cidadãos com maior crescimento populacional em 2023 foram em Tóquio, no caso das cidades, né, com maior crescimento populacional. São Tóquio com 66.304 habitantes, seguido por Osaka com 28.661 habitantes, Aichi com 23.808 habitantes.
Em Tóquio, 4,65% da população estrangeira é o maior percentual do país. Tá? Por outro lado, o estado de Shimane tem um menor aumento no número das pessoas, com 469 pessoas. Então você vê que ninguém quer ir para Shimane. Já deu para você sacar por A mais B que os estrangeiros não querem saber de Shimane. Murata, então, por isso que deve estar o ó para procurar emprego para lá. Por isso que está um tal de vez em quando aparecer propagandas precisando de gente para lá. Porque você vê que pelo próprio censo do governo, falando aqui, ó, o estado de Shimane tem o menor aumento no número de pessoas, com 469 pessoas. Então você vê que já deu para sacar, né? Seguida de Tottori, com 538 pessoas, e Akita, com 710 pessoas. Olhando pela taxa de aumento da população estrangeira, o maior aumento foi no estado de Kumamoto. Por que será? Por que será Kumamoto? Será que a fábrica da TSMC ali não diz nada? O conglomerado ali, no caso da TSMC, juntamente com, como é que se fala assim, o parque industrial que está se gerando ali, será que não diz nada? Pois é, né? Seguida por Hokkaido, com 24,14. Por que Hokkaido teve o segundo aumento? Por que será? E eu vou ser um cara legal com você. E eu vou trazer essa informação para você. Essa informação quase ninguém viu. Garanto para você. Eu falo assim no meio dos brasileiros, tá? Dos japoneses e outros 500. Que aquela ideia da Rapidus, aquela joint venture da Rapidus, que o governo japonês praticamente está financiando para a construção de fábricas de semicondutores avançados para inteligência artificial, vai ser aonde? Diz para mim, Hokkaido. Por isso que está com 24,14% em Hokkaido. Sim. Então, tem algumas cidades chaves ali em Hokkaido que vão abrigar essas fábricas. Então, quem tiver uma grana, investir em moradia naquela região, você pode ter certeza que eles vão ganhar um dinheiro miserável. Aí nessa parte de fundos imobiliários, lá vai ser bacana. Canso de falar. Eu particularmente não gosto de investir em fundos imobiliários. Não gosto, tá? Porque em comparação com os outros, assim, questão de rendimento é uma porcaria. Mas isso para mim, meu modo de visão. Tem gente que adora e ama fundo imobiliário, que quando vem conversar comigo só fala de fundo imobiliário. Eu nem tento mostrar outros números porque vai dar briga, como é que se fala. Então, melhor ficar quieto. Mas essa parte de investir em moradia ali pro lado de Hokkaido, por causa da Rapidus ali, com o dedinho do governo japonês, é um bom investimento. Quem tiver uma grana sobrando e comprar casas ou terrenos naquelas regiões ali que vai ser montada as fábricas da Rapidus, vai ganhar grana. Isso é certeza. Eu dou minha cara a tapa se a pessoa não ganhar dinheiro ali. Mas vamos lá. Em terceiro lugar foi o estado de Saga, com 23,33%. E na região de Kyushu, em comparação com outras regiões. Além disso, né, nas cidades, tem cidades, vilas, né, e vilarejos com grande número de estrangeiros. Então, tem as cidades de Osaka, a cidade de Yokohama e Nagoya, entre as cidades. A cidade de Oizumi, em Guma, tem o maior número de pessoas, com 8.306 pessoas. Então, Guma como é que se fala? Já é manjado já. A cidade de Aikawa, no estado de Kanagawa, com 3.392 pessoas. Então é isso aí. Então eles deram mais ou menos um prospecto. Eu trouxe para você mais ou menos um prospecto dos números dos estrangeiros no Japão. Tá? Os estados que tem muito, que tem pouco. Então se você quiser morar perto de pouco estrangeiro, você já sabe para onde que é. Shimane. Shimane ali seguido por Tottori. Mas se você quiser uma parte mais densa de estrangeiro, acabei de falar para você. Tem Guma, tem Tóquio, tem alguns outros aqui. Tá? Então encerro aqui
essa parte do número do censo do Japão. E vou para a última matéria, no caso, que a Japan Chain Store Association trouxe, tá? Só que aqui, quando eles falam vendas por produto, o aumento nas vendas não é aumento por volume, tá? É aumento por preço, não é volume. O porquê disso? No final da matéria, você vai sacar o porquê. Então tem que se tomar muito cuidado com traduções, principalmente aquelas traduções copia e cola. Tem que tomar um raio de um cuidado miserável nesse ponto, porque da forma que está escrito, da forma que está traduzido, dá-se a entender que aumentou-se o volume de vendas, mas não é. Tanto, por que eu falo que não é? O próprio governo japonês, ele trouxe um prospecto falando sobre isso também. E eu trouxe o vídeo aqui no canal. Tá? Praticamente assim, com os números praticamente idênticos. O que muda aqui, do Japan Association, é em relação a ar-condicionado, alguma outra coisa que o governo não relatou. Mas na parte de hortifruti, por exemplo, está praticamente idêntico. Por isso que eu falo, tem que se tomar muito cuidado nessa parte de traduções. Tá? As vendas nos principais supermercados do país em junho foram de 1,304,8 bilhões de ienes, com um aumento de 4,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando se comparam as lojas existentes. São 16 meses consecutivos de aumento. Eu vou ter que ler de novo para você ter uma ideia. São 16 meses consecutivos de aumento nos supermercados aqui do Japão. É muita coisa, não é? Então, aquela ideia que aparece assim, o anúncio de aumento tal, mas você vê que são 16 meses seguidos. Não é assim, subiu agora, caiu aqui, quebrando aquela ideia do aumento depois subindo de novo. Não, é aumentos atrás de aumentos. 16 vezes. Então 16 meses, tá? Ali. Analisando as vendas por produto, né, as vendas de alimentos aumentaram 5,2% em face ao mesmo mês do ano anterior, sendo notável o aumento nas vendas de produtos agrícolas, refletindo os elevados preços da batata e da cebola devido aos efeitos do clima fora de época. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu gravei essa matéria aqui, no caso do governo, falando isso. Você vê que a própria a Japan Chain Store Association está falando a mesma coisa. Além disso, a venda dos eletrodomésticos aumentaram em 11,7% devido às fortes vendas de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores elétricos, devido ao aumento nas temperaturas. Nesse caso aqui, a gente pode interpretar que aumentou o número de vendas, não o valor. Porque eles falam que aumentaram 11,7% devido às fortes vendas de aparelhos de ar-condicionado. Tá? Então você vê que a coisa está estranha. Sim, por isso que eu falo, tomar cuidado com tradução. Por isso que nem tudo que reluz é ouro. Tá? Só que presta muito bem atenção aqui nessa parte. É nessa parte aqui que eu quero que você preste bem atenção, porque as palavras bonitas que eles colocaram aqui, tá, já reflete o que? Aquela primeira parte, que não é aumento no volume de vendas, igual como foi falado aqui no ar-condicionado. Foi no preço. Aumento de preço, 16 meses consecutivos. A Japan Chain Store Association, que conduziu a pesquisa, afirmou, você vê que a própria Japan, a associação ali das lojas de rede ali, que afirmou que o número de itens comprados para mantimentos continua a diminuir. Então você vê que está diminuindo o número de pessoas comprando comida no Japão. Mantimentos, comida. Tá? Continua a diminuir. E afirmando, abre-se aspas, palavras da Japan Chain Store. Embora as vendas tenham sido reduzidas,
até um certo ponto, devido aos aumentos de preços, as pessoas continuam a ser frugais, olha que palavra bonita, a palavra pessoa frugal, e segurar os preços, fecha-se aspas, né? Não, aí abre-se de novo aspas, não se pode dizer que o consumo esteja indo bem, fecha-se aspas. Quando a gente coloca abre-se aspas e fecha-se aspas, são palavras ditas por outras pessoas. Igual quando a gente vai fazer um trabalho de TCC, alguma outra coisa assim, né? Quando você vai colocar uma citação que não é sua, ali, citação de fulano de tal, você abre aspas e coloca e fecha-se aspas. Por isso que eu coloco isso, porque não sou eu que estou falando, é a citação deles. Por isso que quando eu venho com a ideia assim, aspas, é porque são citações de outras pessoas, não minha. Então já dá para você ter uma ideia, para mais B, que você vê que as pessoas continuam sendo frugais, como é que se fala? em relação aos preços. Então, você vê que está caindo, você vê que a própria Japan Chain Store Association fala, não se pode dizer que o consumo está indo bem. Para não falar assim, para eles não serem mais diretos. O consumo está uma bosta, tá? Abre o olho, porra. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá pro lado de cá. Por isso que eu canso de falar para as pessoas. Eu até vou tentar dar uma diminuída, para não ficar falando, ó, investe, investe, investe. Porque é aquela velha história. Por mais que eu falo para as pessoas investirem, muita gente não quer. Muita gente prefere tocar a vida assim. E se for para mim ficar jogando pérola aos porcos, como é que se fala? É melhor não falar. Como é que se diz? Porque eu economizo tempo no vídeo. Economizo, como é que se fala assim, minha sapiência, no caso, minha inteligência em tentar passar algo para você, no caso, claro que não são para todos. Tá? Só que eu economizo uma série de informações que vão me cansar menos, porque esse tipo de coisa me cansa. Pode parecer que não, mas você tá puxando às vezes informação lá do fundinho, assim, que você já não tá nem lembrando mais, que você usa de uma forma instintiva, você tem que transformar aquilo em palavras, aquilo cansa, tem hora. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado, sim. Mas para aquelas pessoas que planejam investir nelas de alguma forma, seja com parte de investimentos financeiros ou em certificações, ou até mesmo em uma montagem de um negócio, pô, vai em frente, não desista não, por mais idade que você tenha, não pare. Porque do jeito que a coisa está indo aqui, não está dando sinais que vai ter melhora. Tá? Você viu que o dólar caiu, chegou a 153 aqui no Japão, mas foi milagre? Não, foi pura especulação. Porque o Banco Central japonês especulou. Por isso que eu falo que esse raio dessa especulação ele tem um poder muito grande. Só que a partir da hora que se os investidores que fizeram todos esses, como é que se fala assim, essa reviravolta no mercado, caindo a 153, perceberem que o Banco do Japão não vai fazer aquilo que ele especulou, vai dar uma debandada aqui do Japão, que esse dólar vai explodir, vai subir igual um foguete. Porque os caras vão ficar muito putos. Porque eles vão falar assim, pô, apliquei lá, perdi dinheiro. Né? Então tem que se tomar cuidado? Sim, muito. Por isso que essa parte de especulações é complicado. Da mesma forma que se o Trump entrar no poder ali, não é questão de direita e esquerda, tá? Estamos falando na parte financeira. O Trump ele é muito nacionalista. Então ele vai proteger a parte financeira e econômica dos Estados Unidos a qualquer preço. Eu estou falando assim porque sempre tem um retardado para falar, ah lá, é da direita, ah lá, é da esquerda. Não, porra, estamos falando de dinheiro. Para com isso, essa ideia de, jumento, que não sei o que, bolsonarista. Não, para! Nós estamos no Japão, porra. Né? Então, nessa parte do Trump, vai dar problema pro Japão? Vai. O Trump, já na citação dele ali, já deu uma especulada que o dólar caiu aqui no Japão. Para ter uma ideia. Com um pouco da especulada que ele deu. Que ele não estava gostando do dólar forte aqui no Japão. Por quê? Vai dar problema para eles lá.
Porque o Japão vai vender mais e os Estados Unidos vai vender menos. E nisso o que é? A ideia era do Japão vender mais e os Estados Unidos menos. Com essa inversão. Só que não é o que está acontecendo. Por quê? Por mais que esteja o dólar alto aqui, as commodities ficaram muito altas. E nisso o que aconteceu? Travou parte de emprego, travou uma série de indústrias aqui no Japão. Que você vê que tá um tal de aumenta desemprego aqui, diminuindo a circulação de bens, e nessa brincadeira toda o mercado não circula. Você vê que o PIB cada vez pior, e aquelas pessoas que estão, entre aspas, tá? Geralmente que mostram que, de acordo com os relatórios, que estão ganhando dinheiro, são pessoas no exterior repatriando dinheiro para cá. Então é aquela velha história, se você estiver no Japão, quiser ter uma vida bacana, tenha investimentos lá fora para repatriar o dinheiro para cá. Simples assim. Então você vê que se você seguir o mesmo caminho que as grandes empresas estão fazendo, de repatriação do dinheiro para cá, tu vai fazer grana também. Mas isso vai depender do quê? De você na questão de investimentos. Tá? Só que, como é que você diz? Eu não posso pegar na sua mãozinha e falar assim, ó, meu, faça isso, eu faço aquilo. Não. Porque cada um tem uma realidade. Da mesma forma que eu emprego minha realidade com tantas porcentagens, não vai ser a mesma para você. Por isso que nessa parte tem que se tomar muito cuidado com vídeos de influenciadores que falam de investimento. Por que disso? Porque a realidade do investimento, dependendo do influenciador rico, é para rico. Dependendo da forma que ele falar, isso não engloba a realidade de um pobre. E nisso, como é que fala assim? Dependendo, dá problema se o pobre tentar seguir a mentalidade de investimento do rico. Dá problema? Dá. Mas é aquela velha história. Tem gente que não vai aceitar isso que eu estou falando. Tem gente que nem aceita a palavra pobre. Que acha que a palavra pobre é, como é que se diz? É vergonhoso. Não, não é vergonhoso. Porque pobre é uma condição. Porque todo mundo tem condições de sair da pobreza. Só que aí o que é? É usar a cachola, mas com um certo tanto de esforço, um certo trabalho. Falar certos nãos no presente para falar certos, para falar sims no futuro. Mas tem gente que não aceita esse tipo de ideia também. Ou ainda não quis entender, ou não está na hora dela. Eu falo assim porque, dependendo das mensagens que eu recebo, eu paro para pensar e falo assim, não, a pessoa está indo no caminho, mas não está preparado para isso ainda. Por causa do tipo, da forma que ela redige. Ela redige a sentença para mim. Então já dá para perceber que não tem muito preparo, ou está esperando que a gente faça tudo. Eu não vou fazer nada por ninguém nesse ponto. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer é por ela, para ela poder crescer com experiências, seja experiências boas ou ruins, mas aprenda. Por isso que às vezes é melhor a pessoa tentar aprender no caminho do amor, seguindo passos que outras falam, que ela realmente precisa acreditar naquilo, do que tentar fazer certas coisas e dar com a cara na parede. Só que aí vai aprender do que? No caminho da dor. É válido, pô, pra caramba. Eu falo assim porque eu aprendi certas estatísticas em Bitcoin, praticamente dando carada no Bitcoin. Tá? Não é que eu estava perdendo dinheiro. Eu aplicava um certo tanto, com certa porcentagem, só que depois o dinheiro ficava lá travado, parado. Né? Porque se eu vendesse, eu perdia. Então eu não podia vender. Então eu ficava naquela. Não vendia, mas também não perdia, mas também não ganhava. E ficava dependendo meses assim. Só que hoje eu aprendi qual a melhor porcentagem de compra e venda do Bitcoin. Cara, assim, principalmente para compra, para poder ter lucros rápidos, para poder começar a girar mais rápido o meu dinheiro. Mas teve o que? Experiência. Tive que bater cabeça. Tá? Porque não é nem tudo
os influenciadores, as pessoas vão falar para você em relação a investimentos. Por que disso? A pior coisa que tem, tá? Vamos deixar de hipocrisia. É você dar todo o tesouro para as pessoas. Por que disso? Igual por exemplo no parte de investimento, títulos. Você pode ver que as pessoas falam, investe aqui, investe ali, investe aqui. Só que quanto mais pessoas comprarem daquele título, por exemplo, mais a empresa vai crescer, claro. Mas só que mais ele vai pulverizar. É pulverizar mesmo. Sabe aqueles guichinhos que no Japão a gente fala chuchu, tá? Você faz chuchu, faz assim, aquele jato de água, faz assim, parece aquela nuvem assim. No mercado é a mesma coisa. Quanto mais pessoas comprarem títulos, ações, investimentos, seja lá fundo de investimento, seja lá o que for, né, fundos imobiliários ou ações de títulos de determinada empresa, quanto mais comprarem daquela empresa, mais o pagamento, no caso de proventos, tá, para quem quer ganhar juros, ele vai ser pulverizado, ele vai ser pequeno. Então, às vezes, a dica para você dar para outra pessoa assim, compra ali que ali é bom, não é bom. Por que você acha que muito investidor ele fica quieto com os investimentos dele? Por que será? Por causa desse tipo de coisa. Quem quer ganhar dinheiro com proventos não fica falando aquilo que ele está investindo, porque se muitas pessoas comprarem, ele vai ter pouco rendimento. Então aquilo que estava praticamente no prospecto, retorno de 22% ao ano, pode cair para quê? Para 10, para 5, para 2. Porque leva em conta o rendimento da empresa mais essa pulverização de títulos. Então, se a empresa vendeu muitos títulos, mas teve um péssimo rendimento, o que você vai ganhar de proventos vai ser uma miséria. Isso quando vem. Então, tem muita coisa que a gente tem que, como é que se fala? Guardar segredo. O segredo é a alma do negócio. Você nunca ouviu falar dessa frase? O segredo é a alma do negócio? Pois é. Estou te dando mais uma razão para você guardar segredo na tua vida. Porque o segredo é a alma do negócio. Não saia falando dos seus negócios para os outros. Porque senão aí pode dar o quê? Problema. Por isso que às vezes quando eu falo assim, que quando eu dou consultoria eu cobro caro, porque determinados pontos chaves que eu aprendi, eu acabo falando ali naquela consultoria. Só que o meu portfólio só minha esposa vê e mais ninguém. Por causa desse tipo de coisa. Tá? Porque nesse meio da pessoa criar um portfólio para ela vai estudando, ela já vai aprendendo. Isso aqui ela vai, no momento de procura, ela vai aprendendo. Da mesma forma que a pessoa batendo cabeça ali com Bitcoin, ela vai aprender qual a melhor porcentagem de compra para ter lucros mais rápidos. Né? Sem ter que ficar contando tanto com a sorte. Por que eu falo sorte? Porque subida e descida de Bitcoin, valorização, se não tiver uma especulação bem boa, tipo do Elon Musk, falando sobre a moeda, o negócio é pura sorte, vamos falar a verdade. Tá? Então, igual quando o Musk falou lá do Dogecoin, o troço disparou, vup! Então quem aproveitou aquela leva, levou, mas aquilo ali foi o quê? Foi um toque de sorte em relação ao que a palavra de um grandão falou. Mas nem sempre nós temos essas palavras do grandão, de um grandão falando. Então, realmente, vamos parar para pensar em certas coisas. Já estou te dando um outro aulão aqui, tá? Não sei se está dando para escutar, mas está caindo a água, está dando um toró aqui agora. Né? Mas graças a Deus, porque tá um calor. Olha só a hora que eu estou gravando essa matéria aqui. Olha a temperatura, 30 graus. Tá um calor miserável, por isso que eu tô um tal de bebê. Isso aqui é vitamina, tá? Tem aquelas vitaminas, Todecamin, etc. aqui no Japão. É uma delas. Né? Só que ali eu jogo com gelo para manter gelado. Mas é isso. Então procura ver, procura estudar. Tá? Para você evoluir na sua vida, para você, como é que se fala assim, ter um diferencial em relação aos outros, para você ter ganho.
Mas os seus planos, seus projetos, ó, fica calado. Isso aqui eu tô colocando só em questão de segurança, assim, para evitar certas ações. Se a gente jogar pelo lado espiritual, na parte de energia, a coisa é bem pior. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu acredito muito em energia, espírito, etc. Então, quanto mais você tem uma ideia concentrada ali, tá? Por exemplo, é que tudo é energia, se parar para ver. Porque é tudo um acúmulo de átomos e moléculas. Tudo isso que é átomos e moléculas, que é energia. Se você estudou ciência ali, deve se lembrar que é átomos e moléculas. Então tudo é um aglomerado de átomos e moléculas. Então tem a energia ali? Tem. Então a partir da hora que você começa a falar muito, você está dissipando, porque você está falando muito daquilo. Você está deixando, em vez de daquilo estar concentrado em você, como é que fala assim? A ideia é minha, então está aqui. Não, você está falando. Ó fulano, ó coisa tal, ó fulano, coisa tal. Você está espalhando praticamente para o universo os seus planos. Isso é bom não, pô. Muito pelo contrário. Tá? Por isso que o universo fala assim, igual tem aquela ideia do universo, ó. Você quer tal coisa, joga para o universo. Mas se você não saber declarar tal coisa que você joga para o universo vai interpretar da forma mais literal possível. Aí na hora que a pessoa recebe de volta, recebe aquela porcaria, ela acha ruim. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Tá? Isso aí ficaria uma aula de declaração para um outro momento. Mas é uma coisa muito tensa. Por isso que eu preciso tomar até muito cuidado com o que eu falo aqui. Tá? Eu tomo muito cuidado também com minhas palavras nos vídeos também. Por causa desse tipo de coisa. Por esse tipo de crença que eu tenho também. Tá? Então tem muita coisa que nós temos que parar para pensar. Você precisa parar para analisar também. Independente de você acreditar em energia ou não, acreditar em espírito ou não, como é que se diz, ser espírita, umbandista, kardecista, seja lá o que for, né? Mas procura crescer na sua vida financeira, porque você está encarnado, você precisa do dinheiro. O dinheiro é uma força, é uma potência que te dá a potência de você realizar seus planos e desejos, mas você precisa dele. Então faça dele seu aliado para isso. Só que você precisa dele, então você precisa atrair, ganhar ele de alguma forma para você. Então procure ver formas para você ganhar. Já te dei algumas dicas ao longo dos vídeos, juntamente com esse. Agora é contigo, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e mais do